rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pra gente falar do que foi essa segunda-feira de reapresentação do Internacional no CT Parque Gigante e com péssimas notícias pro técnico Eduardo Cudê, o titular que está lesionado e vai perder possivelmente quase todas as rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Outros 3 desfalques somente para o jogo de quarta-feira e são muitos problemas pela frente para o técnico Eduardo Cudê. O abatimento do dia após derrota para o Curitiba. E também o que foi dito por um diretor de futebol do Celta sobre o interesse do Inter pelo meio argentino Franco Servi, que já trabalhou no Rosário e também no Celta de Vigo com o técnico do Inter, Eduardo Cudê, o que existe sobre essa situação e também a manifestação do novo empresário do zagueiro uruguaio, Bruno Mendes. E a gente também vai falar sobre a apresentação das novas chapas e que vão concorrer à próxima eleição do Inter no Conselho Deliberativo. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito, tá certo? Bom, pessoal, vamos começar pela reapresentação do Inter, porque após a derrota de ontem, dura derrota do Inter para o Curitiba por 4-3 no estádio Beira-Rio, o Inter se reapresentou hoje à tarde no CT Parque Gigante. E a gente já pode começar um pouco sobre esse clima que a gente viu hoje no CT Parque Gigante, pelo clima. A reapresentação estava marcada para as 4 horas e o treino foi de fato acontecer 4h30, 4h40. E teve uma longa conversa no vestiário também do CT Parque Gigante. É importante a gente destacar que a atividade no gramado foi composta somente pelos jogadores reservas e o Vitão. Vitão que ontem atuou menos de 45 minutos, jogou 6 minutos e acabou sendo expulso, então ele trabalhou normalmente com os reservas. O treino tático aí sim já foi com portões fechados no CT Parque Gigante. A gente viu cerca de 20, 25, 30 minutos de atividade. Os titulares ficaram na academia do CT Parque Gigante, todos os titulares de ontem, mais o Rocher menos o Vitão pela situação que eu expliquei para vocês. Bom, além dos titulares na academia e dos reservas trabalhando, então, no gramado do CT Parque Gigante, Hugo Malo segue no departamento médico e o René se junta a ele. Sim, o René que teve um desconforto, a gente trouxe no domingo pela manhã, aqui no canal, o René teve um desconforto muscular na coxa esquerda, ele saiu do treino do sábado, que foi o último treino antes da partida, no domingo não jogou contra o Curitiba e ficou fora da partida. Ele fez um novo exame de imagem e foi confirmada uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda, de 3 a 4 semanas de recuperação para o lateral esquerdo do Internacional. Caso se confirmem as 4 semanas, que é o prazo máximo que o Inter dá para o retorno do René, ele voltaria somente nas últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, contra Corinthians fora de casa e contra Botafogo no estádio Beira-Rio. Mas é importante destacar que esse jogo do Corinthians vai ser depois de um jogo no Mato Grosso contra o Cuiabá no dia 29. O Corinthians seria no dia 2. Então, possivelmente o Inter não volta para Porto Alegre. Então, quem viaja para o jogo contra o Cuiabá vai para o jogo do Corinthians. Se ele não viajar para o jogo do Cuiabá, possivelmente também desfalcaria contra o Corinthians e só voltaria numa última rodada contra o Botafogo no Beira-Rio, marcado para o dia 6 de dezembro, naquela alteração que a gente já trouxe aqui da CBF. Então, é uma perda muito grande, vamos torcer para o René voltar antes desse prazo que foi dado pelo Internacional. Outro movimento interessante do treinamento foi a presença de todos os dirigentes, exceto o presidente Alessandro Barcelos. O Magrão aí na imagem que vocês viram no gramado do CT Parque Gigante, e ali numa salinha que fica mais interna ali, mas é dentro do campo, mas é uma salinha fechada, tava Adriano Loz, da logística do Inter, ao lado do vice de futebol Felipe Becker e do diretor de futebol José Olavo Bisol. O presidente Alessandro Barcelos não estava presente com a direção ali, o corpo diretivo do Inter, acompanhando este treinamento, tá certo? Bom, quarta-feira, 7 horas da noite no Beira-Rio, tem Inter e América. O Inter contava bastante com esse jogo contra o Curitiba, tentar fazer 6 em 6 pontos disputados, né? Ganhar do Curitiba e do América. O Curitiba, é o 19º, o América é o 20º, é o Lanterna. Então o Inter contava bastante com isso para tentar buscar essa vaga na pré-Libertadores, que o próprio José Olavo Bisol destacou ontem, que deu uma fragilizada total essa briga do Inter e a disputa do Inter dentro do Campeonato Brasileiro, além do René com a lesão. O Vitão, que foi expulso, também é desfalque. O Johnny e o Maurício, que levaram o 3º cartão amarelo. Então deve jogar Rocher no gol, Bustos na lateral direita, na vaga do Vitão deve jogar o Igor Gomes e o Mercado, que tá voltando de suspensão, ao lado do Igor Gomes, e na lateral esquerda, na vaga do René, possivelmente mais uma vez o Dalbert, que foi muito mal ontem. Então eu não descarto, quem sabe, o Nico Hernandes aparecendo por ali. O Tauelara segue na seleção brasileira pan-americana.
No meio de campo, com o Johnny levando o terceiro amarelo, Gabriel e Rômulo brigam por uma vaga como primeiro volante, mais à frente Arangues, Maurício suspenso deve jogar o Depena por ali, como já foi quando o Wanderson foi suspenso, em outros momentos também com uma lesão do Maurício, o Depena jogou por ali. E aí, o Wanderson que tá voltando de suspensão, a dupla de ataque Alan Patrick e Ener Valencia, tá certo? Bom, pessoal, vamos avançar. No momento que eu tô divulgando esse vídeo aqui, tá rolando no Conselho Deliberativo do Inter no Beira-Rio a apresentação das chapas que vão concorrer não só ao Conselho de Gestão, mas também, no caso do presidente Alessandro Barcelos e de Roberto Melo, pela oposição, vão concorrer ao pleito eleitoral do Inter, possivelmente não, vão ao pátio no dia 9 de dezembro. Então, vão ser apresentadas as propostas, o Conselho de Gestão, que vai tentar aí com o presidente Alessandro Barcelos permanecer no Inter, muda o Conselho de Gestão, os membros do Conselho, mas o presidente tenta uma reeleição, e também a oposição do Roberto Melo apresentando ao Conselho Deliberativo do Inter, são 300 conselheiros no Conselho Deliberativo do Inter, vai ter uma renovação também, né, porque vai ter eleição não só de presidente do Inter e de Conselho de Gestão, mas vai ter uma renovação de 50% do Conselho Deliberativo do Inter, serão uma mudança de 150 conselheiros dos 300 que lá estão, e também o dia é importante por conta disso. Bom, pra gente avançar para mercado de transferências, que eu sei que muita gente quer saber como vão ser as próximas movimentações do Inter, tá? Eu trouxe aqui no canal para vocês a mudança do empresário do Bruno Mendes e como isso poderia ser importante pro Inter, porque o Rodrigo Mendes está trocando o seu empresário. O seu empresário era o Rodrigo Lopes, do Pablo Bocelli, que é um dos principais, é como se fosse o André Cury do Uruguai, um dos principais empresários uruguaios. Bom, ele tá trocando pro Grupo Nogueira, que é do Augusto Nogueira, que é empresário do Vinícius Tobias, que surgiu no Inter, Bruno Fux, que surgiu no Inter, empresário de outros jogadores que passaram pelo Inter e também pela dupla Grenal, e isso poderia ser um facilitador para um retorno do Bruno Mendes, que a gente sabe que o Inter tinha esse interesse, principalmente na janela do último meio de ano. O Augusto Nogueira, que é agora o novo empresário do Bruno Mendes, se manifestou e disse que não há negociação neste momento com o Internacional. E, de fato, a informação que a gente tem, que o Inter teve um interesse no meio da temporada, na janela do meio do ano, conversou principalmente com o jogador, o presidente, conversou diretamente, pela informação que tenho, com o zagueiro de 23 anos uruguaio Bruno Mendes. Ele tem contrato até o final do ano com o Corinthians, não assinou pré-contrato com ninguém ainda e ele já pode, mas também não acertou a renovação com o Corinthians, pediu um alto salário por lá, beirando 700, 750 mil reais mensais. Vamos ver o que vai acontecer nessa renovação do Bruno Mendes, se é que vai acontecer essa renovação do Bruno Mendes com o Corinthians. O empresário Augusto Nogueira garante que a intenção de início é renovar com o Corinthians. Vamos ver se isso vai se confirmar, mas ele falou oficialmente sobre esse interesse do Internacional. Quem também falou foi Juan Carlos Calero, diretor de futebol do Celta de Vigo, onde está o meia argentino de 29 anos, que sim, segundo seu empresário, interessa ao Inter, Franco Servi, meia argentino de 29 anos, que trabalhou com o Kudê no Rosário Central e no Celta de Vigo, e até pelo que a gente sabe, e é uma leitura natural das coisas, interesse pelo Servi, possivelmente indicação do Kudê, porque ele perdeu espaço depois de uma lesão lá no Celta de Vigo. Todo mundo sabe que é um meia, pode jogar aberto pelo lado, até como segundo atacante, de velocidade. Já tá com seus 29 anos, quando ele tava explodindo no Rosário com o Kudê, ele tava com 22, 23 anos, quando eliminaram o Grêmio, inclusive aqui em Porto Alegre, jogo de ida aqui em Porto Alegre, né? A volta lá em Rosário, o Servi era um meia cerebral junto do Lo Celso, que depois foi pro PSG, é um meia bem interessante, e o Juan Carlos Calero, diretor do Celta de Vigo, conversou com o pessoal do Revista Colorada e não negou o interesse do Inter pelo Servi. Ele tem contrato até 24 e possivelmente poderia ser um nome cotado para vir trabalhar com o Kudê aqui em Porto Alegre. De fato seria um baita nome, até porque o Maurício deve ser negociado, ter uma opção para o Alan Patrick ou até jogar ao lado do Alan Patrick para a próxima temporada. O Juan Carlos Calero não negou e não confirmou, disse que não falaria sobre o assunto, mas fiquem de olho no Franco Servi, porque é um movimento até natural por conhecer o Kudê que levou ele do Rosário para o Celta de Vigo e poderia levar agora também para o Inter. Franco Servi te agrada? Bruno Mendes também? E esse treinamento? E a falta do René, hein? É complicado. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações, que eu volto para falar mais do Inter, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.